Olá, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos seguir com o nosso projeto da leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia comigo a partir de Jó 19, onde daremos sequência à nossa leitura bíblica. Mas antes, eu quero incentivá-lo a se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, onde nós diariamente postamos aqui a leitura bíblica e também outros devocionais que nós disponibilizamos para sua edificação. Querido Deus, graças te dou pela oportunidade que o Senhor nos dá de lermos a tua santa palavra, meditarmos nela e que o Senhor fique conosco diariamente. Nós queremos não apenas sermos leitores, mas praticantes da tua santa palavra. Amém. Jó 19. Então, em resposta, Jó disse: Até quando vocês vão ficar me atormentando e me ferindo com suas palavras? Vocês já me insultaram várias vezes. Será que não se envergonham de me tratar tão mal? Mesmo que eu fosse culpado, será que o meu erro prejudicaria vocês? Vocês pensam que são melhores do que eu? Acham que a minha desgraça prova que sou culpado? Pois fiquem sabendo que Deus foi injusto comigo. Foi ele que armou uma armadilha para me pegar. Ah, eu protesto contra a sua violência, mas ninguém me ouve. Eu peço ajuda, porém não existe justiça. Deus fechou o meu caminho com um muro, de modo que não consigo passar. Ele cobriu de escuridão os meus caminhos. Deus tirou toda a minha riqueza e destruiu a boa fama que eu tinha. Ele me atacou por todos os lados, até acabar comigo. Arrancou pelas raízes a minha esperança. A sua ira contra mim queimou como fogo. Ele me tratou como se fosse um inimigo. Ele me atacou com desgraças, como se fosse tropas. Elas cavaram trincheiras e acamparam em volta da minha casa. Deus fez com que os meus irmãos me abandonassem. Os meus conhecidos me tratam como se eu fosse um estranho. Os meus parentes se afastaram. Os meus amigos não lembram mais de mim. Os meus hóspedes fazem de conta que não me conhecem. As minhas empregadas me tratam como se eu fosse um estrangeiro. Chamo um empregado e ele não me atende, nem mesmo quando peço alguma coisa por favor. A minha mulher não tolera o mau cheiro da minha boca. Os meus irmãos têm nojo de mim. Até as crianças me desprezam. Assim que me levanto, já estão zombando de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam. As pessoas que eu mais estimo estão contra mim. Virei pele e osso, mal consigo ir vivendo. Meus amigos, tenham pena de mim, pois foi a mão de Deus quem me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus me persegue? Por que não me param? Por que não param de me atormentar? Como gostaria que as minhas palavras fossem escritas, se fossem escritas num livro, ou que como uma ponteira de ou com que ou que com uma ponteira de ferro elas fossem cravadas para sempre no chumbo ou na pedra, pois eu sei que o meu defensor vive e no fim ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu verei com os meus olhos, e ele não será estranho para mim. O, des... o desejo tanto que isso aconteça. Vocês dizem,
Como foi que nós o atormentamos? A causa dessa desgraça está nele mesmo. Mas tenham medo da espada, a espada com que Deus castiga a maldade. Fiquem sabendo que há alguém que nos julga. Jó, número 20. Então Zofar, da região de Naamá, em resposta, disse: Jó, você me deixou perturbado, e por isso respondo logo. As suas repreensões são um insulto, mas eu sei dar a resposta certa. Você sabe muito bem que, desde os tempos antigos, desde que o ser humano existe na Terra, sempre foi assim. A alegria de quem é mau dura pouco, o seu prazer passa depressa. Ele pode ser tão alto como o céu, a sua cabeça tocar nas nuvens, mas ele se acabará para sempre como a cinza. Os seus conhecidos não ficarão sabendo o que aconteceu com ele. Ele desaparecerá como um sonho, como uma visão da noite para nunca mais ser vistos. As pessoas que vivem com ele não o verão mais. Os seus filhos devolverão aos pobres aquilo que ele roubou, aquilo que ele ganhou desonestamente. O seu corpo jovem e forte logo virará pó. Para quem é mau, a maldade é doce, ele a esconde debaixo da língua. Fica com ela na boca para sentir bem o seu gosto. Mas daí a pouco, o estômago, no estômago, ela vira um veneno amargoso. O homem mau vomita as riquezas que rouba. Deus as arranca do seu estômago. Ele toma veneno de cobra, e esse veneno o mata. Quem é mau não terá o prazer de tomar leite e mel, que correm como rios. Ele terá de abandonar tudo o que ganhou com seu trabalho e não poderá aproveitar as suas riquezas. Isso porque explora os pobres e os esquece e rouba as casas dos outros, em vez de construir as suas. Ele nunca está satisfeito com o que possui. Quer ter sempre mais e mais. Avança em tudo o que pode, mas a sua prosperidade acabará. No ponto mais alto do seu sucesso, a miséria o atacará. Todo o peso da desgraça cairá sobre ele. Ele se acha, ele que acha, ele que enche a barriga, Deus descarregará sobre ele a sua ira. Deus fará chover sobre ele o seu furor, mesmo que ele escape de uma arma de ferro, uma flecha com ponta de bronze o atravessará. Tirarão a flecha das suas costas e ela sairá brilhando com o seu sangue, e o medo tomará conta dele. Tudo o que ele ajuntou será destruído. Um fogo não aceso por mãos humanas acabará com ele e com toda a sua família. O céu mostrará os pecados dos maus e a terra se levantará para acusá-los no dia em que a ira de Deus se derramar sobre eles. Todas as suas riquezas serão destruídas. É isso que Deus faz com os perversos. É essa a recompensa que ele guarda para os maus. Jó 21. Então, em resposta, Jó disse: O melhor consolo que vocês podem dar é escutar com atenção as minhas palavras. Tenham paciência quando falo, pois depois que eu terminar, vocês podem zombar de mim. Não é de nenhum ser humano que me queixo, é por isso que estou tão impaciente. Se vocês olharem para mim, porão a mão na boca, assustados. Quando penso no que aconteceu, fico perturbado e o meu corpo todo treme. Por que será que os maus continuam vivos? Por que chegam ricos à velhice?
Eles têm filhos e netos, vivem para vê-los bem crescidos e ao seu redor. Nada ameaça a segurança dos seus lares. Deus não os castiga. O seu gado se reproduz sem problema, dando crias sem nunca abortar. Os seus filhos correm como cordeirinhos e pulam de alegria. Eles cantam e se divertem ao som de pandeiros, liras e flautas. Os maus têm sempre do bom e do melhor, e morrem em paz, sem sofrimento. No entanto, a Deus eles dizem: deixa-nos em paz, não queremos saber das tuas leis. Quem é o Deus Todo-Poderoso para que os adoremos? Que adianta fazer orações a eles? Os maus dizem que progridem pelos seus próprios esforços, mas eu não aceito o seu modo de pensar. Quando foi que se apagou a luz dos perversos? Quantas vezes algum deles caiu em desgraça? Será que Deus alguma vez ficou irado com eles e os fez sofrer? Quando foi que eles os espalhou como palha? Ou como a poeira que é levada pela ventania? Vocês dizem que Deus castiga o velho pelos pecados do pai, mas é o pai que deveria ser castigado para que aprendesse a lição, que o pecador receba seu próprio castigo, que ele sinta o peso da ira do Todo-Poderoso. Mas se ele já está morto, se já está no seu outro mundo, que lhe importa que sua família sofra? Por acaso alguém pode dar lição ao Todo-Poderoso que julga até os seres celestiais? Alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem ricos, com saúde e cheios de força. Outros, ao contrário, nunca provam um momento de felicidade e morrem com o coração cheio de amargura. Mas uns e outros acabam morrendo, são sepultados e ficam cobertos de verme. Eu ouço os pensamentos de vocês e sei que pensam mal de mim. Vocês perguntam: onde está agora a casa daquele grande homem que vivia uma vida de pecado? Será que vocês não têm conversado com pessoas que viajam? Vocês não têm ouvido as suas histórias? Essas pessoas dizem que quando Deus fica irado e castiga, o homem mau sempre escapa. Ninguém o acusa das maldades que comete. Ninguém faz pagar pelos seus atos. Ele é levado para o cemitério e posto numa sepultura bem guardada. Milhares de pessoas acompanham o corpo e até a terra que o cobre é leve. Meus amigos, as suas consolações são vazias. Tudo o que vocês dizem é mentira. Jó 22. Então ele faz da região de Temã, em resposta, disse: será que uma pessoa, por mais sábia que seja, poderia ser útil para Deus? Será que interessa ao Todo-Poderoso que você seja honesto? Que lucro tem ele se você é correto em todas as coisas? Se ele o castiga e o chama para prestar contas, não é porque você o adora com todo respeito, mas sim porque você cometeu muitos pecados e as suas maldades não têm conta. Como garantia de um pequeno empréstimo, você fica com as roupas dos seus patrícios e assim os deixas nu. Você não dava água para as pessoas cansadas, nem comida para os que tinham fome. Você usou a sua posição e o seu poder para se tornar o dono da terra. Você roubou e maltratou os órfãos, nunca ajudou as viúvas. Por isso, agora você está cercado de perigos e de repente o medo toma conta de você. A escuridão é tanta que você não enxerga nada e uma enchente o arrasta. Deus está nas alturas do céu. Ele olha para baixo e vê as estrelas, embora elas estejam lá no alto.
Mas você pergunta: será que Deus sabe alguma coisa? As nuvens escuras ficam no meio. Como é que ele pode nos julgar? Jó, você acha que as grossas nuvens não deixam que Deus nos veja quando ele está passeando pelo céu? Será que você quer andar nos caminhos que os maus têm seguido desde os tempos antigos? Eles morrem de repente, como se fossem levados por uma enchente. A Deus eles dizem: deixa-nos em paz. E comentavam: o que pode o Todo-Poderoso fazer em nosso favor? Foi Deus quem encheu as coisas boas as casas dos maus, porém eu não quero pensar como eles. As pessoas honestas ficam alegres e as corretas riem ao verem que as riquezas dos maus são destruídas e que as obras são devoradas pelo fogo. Jó, faça as pazes com Deus, deixe de tratá-lo como inimigo, e assim ele dará a você tudo o que há de bom. Deixe que Deus o ensine e guarde as palavras do seu coração. Se você voltar ao Todo-Poderoso e se humilhar e se acabar com a maldade que há na sua casa, se o ouro mais precioso não tiver valor para você, se for como o pó ou as pedrinhas do ribeiro, então o Todo-Poderoso será como ouro puro e será a sua prata mais preciosa. Ele será a sua alegria, você poderá olhar para ele com confiança. Ele ouvirá suas orações e você lhe dará o que prometer. Tudo o que você fizer dará certo, a luz brilhará no seu caminho. Deus rebaixa os orgulhosos, mas salva os humildes. Ele os salvará e se você for inocente, se for correto em tudo o que fizer. Jó 23. Porém, em resposta, Jó disse: eu ainda estou revoltado e me queixo de Deus, não posso parar de gemer. Gostaria de saber onde encontrá-lo, gostaria de ir até o lugar onde ele está, para levar a minha causa e apresentar todas as razões que tenho a meu favor. Gostaria de saber o que ele me diria e como me responderia. Será que Deus usaria todo o seu poder contra mim? Não, estou certo de que ele me ouviria. Sou um homem honesto. Eu poderia apresentar a minha causa a ele e de uma vez por todas ele me declararia inocente. Eu procuro no leste, mas Deus não está ali, e não encontro no oeste. Também não o vejo quando age no norte ou se esconde no sul. Mas Deus conhece cada um dos meus passos. Se ele me puser à prova, verá que sairei puro como ouro. Eu sigo o caminho que ele me mostra e nunca me desvio para lado nenhum. Obedeço aos mandamentos de Deus, sempre faço a sua vontade e não a minha. Deus faz o que quer. Quando ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo e também realizará todos os seus outros planos. Por isso eu perco a coragem na presença dele e quando penso nisso fico apavorado. E a escuridão me deixou cego, mas é o Deus Todo-Poderoso que me põe medo e não a escuridão. Jó 24. Por que o Todo-Poderoso não marca um dia para julgar, um dia para fazer justiça aos que são dele? Há homens que mudam os marcos de divisa para aumentar as suas terras. Eles roubam ovelhas e as põem no meio das suas. Levam jumentos que pertencem a órfãos. Ficam com o boi de uma viúva, uma garantia
de pagamento de empréstimo, mas eles não respeitam os direitos dos pobres e forçam os necessitados a correr e se esconder. Como se fossem jumentos selvagens, os pobres andam pelo deserto procurando alimentos para os filhos. Os pobres precisam trabalhar nas colheitas dos maus e apanham uvas para eles. Não têm cobertas para se cobrir de noite. Não tem nada que os proteja do frio. Nas montanhas são encharcadas pelas chuvas e procuram abrigo nas rochas. Os perversos pegam órfãozinhos e fazem deles escravos. Recebem os filhos do necessitado como pagamento de dívidas. Os pobres andam por aí quase nus e passam fome enquanto trabalham a colheita do trigo. Eles movem as pedras dos moinhos, os maus para fazer azeite, e pisam as ruas uvas para fazer vinho, mas morrem de sede durante esse trabalho. Os feriados e os que estão morrendo gritam nas cidades, mas Deus não escuta os seus gritos pedindo socorro. Os perversos odeiam a luz em todos os seus caminhos, que em tudo o que fazem. Não querem saber dela. O assassino se levanta de madrugada para matar o pobre, de noite vira ladrão. O adúltero espera cair da noite, cobre seu rosto para que ninguém o veja. Os ladrões invadem de noite as casas, e eles não saem de dia, pois não querem nada com a luz. Eles têm medo da luz do dia, mas a escuridão não os deixa apavorado. O homem, o homem mau é arrastado pela enchente, as suas terras são amaldiçoadas por Deus, e ele não volta a trabalhar nas suas plantações de uvas, como a neve derrete no tempo seco e no calor, assim também o homem desaparece na terra dos vivos. A própria mãe não lembra dele. Os vermes o devoram com gosto, e ele é esquecido por todos. O pecador é destruído como uma árvore que cai. Isso acontece porque ele nunca ajudou as viúvas, nem teve pena das mulheres que não podem ter filhos. Deus, com o seu poder, destrói os maus. Ele age e acaba com a vida dos perversos. Deus deixa que os que vivam seguros, mas fica sempre de olho neles. Durante algum tempo, os perversos prosperam, mas num instante secam como o capim, são cortados como as espigas de trigo. Quem pode dizer que essas coisas são assim? Será que alguém pode provar que não estou dizendo a verdade? Jó 25. Então Bildade, da região de Sua, em resposta, disse: Deus é poderoso e deve ser temido. Ele faz com que haja paz no céu. Será que alguém já contou os seus anjos? Haverá alguém sobre quem a sua luz não brilhe? Pode alguém ser correto diante de Deus? Pode um simples mortal deixar de ser culpado? Para Deus, até a lua não tem brilho, e as estrelas não têm defeito. Perdão, e as estrelas têm defeito. Que dizer então do ser humano, esse inseto? Que valor tem esse verme para Deus? Jó 26. Então Jó, em resposta, disse: Bildade, eu estou fraco, sem forças, como você me ajuda e me consola. Como você é bom para dar conselhos e gastar a sua sabedoria
com um ignorante como eu? Quem foi que o ajudou a dizer essas palavras? Quem o inspirou a falar assim? Os mortos tremem de medo, as águas debaixo da terra. Para Deus, o mundo dos mortos é aberto e não há cobertura que o impeça de ver o que lá acontece. Deus estendeu o céu sobre o vazio e suspendeu a terra por cima do nada. Ele prende as águas nas nuvens e elas não rasgam com o seu peso. Ele cobre a cara da lua cheia, estendendo sobre ela uma nuvem. Deus separou a luz da escuridão por meio de um círculo desenhado no mar. Quando Quando ele ameaça as colunas que sustentam o céu, elas se assustam e tremem de medo. Com o seu poder, Deus dominou o mar. Com a sua inteligência, derrotou o monstro Raabe. Com o seu sopro, Deus limpou os céus e com a sua mão matou a serpente fugitiva. Mas essas coisas são apenas uma amostra, o eco bem fraco do que Deus é capaz de fazer. Quem pode compreender a verdadeira grandeza do seu poder? Jó 27. Jó continuou em sua fala e disse: Juro por Deus, pelo Todo-Poderoso, que não quer me fazer justiça e que enche de amargura o meu coração. Juro que, enquanto ele me der forças para respirar, os meus lábios nunca dirão coisas más. A minha língua não contará mentiras. Nunca direi de que vocês têm razão para me acusar. Enquanto viver, insistirei na minha inocência. Fico firme e não insisto de dizer que estou certo, pois a minha consciência nunca me acusou. De todos os que são contra mim, os que são meus inimigos sejam castigados como os maus, como os perversos. Que esperança terão os ateus quando Deus lhes tirar a vida? Quando estiverem em dificuldades, ele não ouvirá os seus gritos, pois Deus não é a alegria deles, e eles nunca fizeram orações ao Todo-Poderoso. Vou ensinar a vocês como é grande o poder de Deus. Vou explicar os planos do Todo-Poderoso. Não é preciso, pois vocês todos já viram isso. Então, por que é que ficam aí dizendo bobagens? Vou dizer como Deus, o Todo-Poderoso, castiga os homens maus e violentos. As suas crianças passarão fome e os seus filhos, mesmo os que sejam muitos, morrerão na guerra. Os que ficarem vivos morrerão de doença e as suas viúvas não chorarão por eles. Os perversos podem ajuntar prata aos montes, pode ter muita roupa, muita mesmo. Mas algum dia uma pessoa direita usará essas roupas e um homem honesto ficará com a prata. A casa que o homem mau constrói dura pouco tempo, como uma teia de aranha, como uma cabana de um vigia numa plantação. Um homem mau vai rico para a cama, mas é pela última vez, pois quando acordar, a sua riqueza já se destrói. O terror o arrasará, como se fosse uma enchente, e de noite a tempestade o jogará de longe. O vento violento do leste arrancará sua casa, soprando contra ele sem piedade. Enquanto ele faz tudo para escapar, ele corre e o vento assovia e o apavora com seu poder destruidor.
Jó 28. Há minas de onde se tira prata, há lugares onde se refina o ouro. O ferro é tirado da terra, e das pedras se derrete o cobre. Os mineiros levam luz para debaixo da terra. Eles exploram lugares profundos e ali na escuridão procuram minérios longe das cidades, em lugares por onde ninguém passa. Eles abrem os poços das minas e trabalham na solidão, pendurados e balançando de um lado para o outro. Por cima deles a terra produz trigo, por baixo está toda rasgada e esmigalhada. As suas pedras contêm safiras e no seu pó se encontra ouro. As águias não veem o caminho que desce para as minas, e os falcões também não o conhecem. Os leões e outros animais ferozes nunca descem para esse caminho. Os homens cavam as rochas mais duras e cortam as montanhas até o chão. Eles furam túneis de pé nas pedras, com os olhos abertos para tudo o que é precioso. Eles cavam até chegar à nascente dos rios e trazem para a luz o que estava escondido. Mas onde pode ser achado a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Os seres humanos não conhecem o valor da sabedoria, não a encontram neste mundo. O oceano afirma: aqui não está, e o mar diz: aqui também não. Ela não pode ser comparada com ouro, nem trocada por prata. Não se compra a sabedoria com ouro mais puro, nem com pedras preciosas como a ágata ou a safira. Ela vale mais do que o ouro ou o vidro. Não se pode trocá-la por joias ou por ouro puro. Do coral e do cristal nem se fala. A sabedoria é mais valiosa do que as pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela, e ela não pode ser comprada com ouro mais puro. De onde vem, então, a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Nenhum ser vivo pode vê-la, nem mesmo as aves que voam no céu. Até a destruição e, o, e a, até a destruição e a morte dizem: nós apenas ouvimos falar dela. Só Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde está a sabedoria, porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo. Ele vê tudo o que acontece aqui na Terra. Quando Deus regulou a força dos ventos, ele marcou o tamanho do mar. Quando ele decidiu onde a chuva devia cair e por onde a tempestade devia passar, foi então que ele viu a sabedoria e a examinou e a aprovou. E ele disse aos seres humanos: para ser sábio é preciso temer o Senhor. Para ter compreensão é necessário afastar-se do mal. Jó 29. Então Jó continuou a sua fala e disse: se eu pudesse voltar meses atrás, para os dias que Deus me protegia. Naquele tempo, Deus iluminava o meu caminho. Com a sua luz, eu não Com a sua luz eu podia andar na escuridão. Naqueles dias eu estava bem de vida, e a amizade de Deus era a proteção do meu lar. O Todo-Poderoso estava comigo, os meus filhos viviam ao meu redor. Em casa sempre havia leite à vontade e também azeite para tirado das oliveiras.
plantas entre as pedras. Quando eu saía para a reunião do tribunal e me assentava entre os meus juízes, os moços me viam e abriam passagem. Os idosos se punham de pé. As pessoas mais importantes paravam de falar e ficavam em silêncio. As autoridades se calavam, não diziam mais nada. Quem me ouvia falar me dava parabéns. Os que me viam falavam bem de mim, pois eu ajudava os pobres que pediam ajuda e cuidava dos órfãos que não tinham quem os protegesse. Pessoas que estavam na miséria me abençoavam. As viúvas se alegravam com o meu auxílio. A minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim. Era como a roupa que eu uso todos os dias. Eu era olhos para os cegos e pés para os aleijados. Era pai dos pobres, defensor dos direitos dos estrangeiros. Eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras as vítimas. Eu pensava assim: vou viver uma vida longa e morrer em casa, com todo o conforto. Serei como uma árvore de raízes que chega até a água, uma árvore que todas as noites é molhada pelo orvalho. Todos só falarão bem de mim e eu serei sempre vigoroso e forte. Todas as pessoas me davam atenção e em silêncio escutavam os meus conselhos. Quando acabava de falar, ninguém discordava. As minhas palavras entravam na cabeça deles como se fossem gotas de água na areia. Todos as esperavam ansiosos, como se espera a chuva no tempo do calor. Eu sorria para aqueles que tinham perdido a esperança. O meu rosto alegre lhes dava coragem. Eu era como um chefe decidindo o que eles deviam fazer e eu os dirigia como um rei à frente do seu exército e os consolava nas horas de aflição. Glória a Deus por este momento de leitura da palavra de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Pai de amor e de bondade, fique conosco diariamente, em todos os momentos, guardando-nos do mal, guardando-nos, Senhor, das ciladas do maligno. Livra-nos, Senhor, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Fica conosco, Senhor, em todos os momentos, que nós possamos temer a Ti e guardar as Tuas palavras. Amém. Deus te abençoe.